Olá galera, vamos à nossa aula de hoje. Hoje nós iremos falar sobre o volume de cilindros. O cilindro é um sólido geométrico de bases circulares iguais e paralelas. Então, vamos observar que o cilindro ele tem duas bases, né, que são iguais e são paralelas. Né? Elementos do cilindro. O cilindro ele tem o eixo, que é o segmento da reta que liga o centro das bases. Nós temos a altura H, que é a distância entre os dois planos das bases. E o raio, que é, né, exatamente o raio das bases circulares. Então, a classificação aí do cilindro. O cilindro ele pode ser reto ou pode ser oblíquo, certo? Reto quando o eixo perpendicular do plano da base, né, for aí um eixo perpendicular. Então, observa aí o primeiro caso aí, né, do primeiro cilindro reto, que está na perpendicular, formando um ângulo de 90 graus com a base, o eixo. Já no oblíquo, ele está inclinado, né? Então veja que esse eixo ele não forma um ângulo de 90 graus com a base, por isso que ele é oblíquo, ok? Veja aí que nós temos aí duas bases circulares, né, que tem o raio R, ok? A distância do centro até a borda é o raio, e nós temos a altura aí, ó, representado aí, né, em linha reta aí de uma base para a outra, ok? Muito bem. Dado um cilindro reto de raio R e altura H, a planificação desse cilindro mostra que ele é formado por dois círculos de raio R. Né? Vejam que tem dois círculos. Ele é formado por um retângulo aí, ó, se você observar, de medida 2πr. Por quê? Como ele é circular, quando abre, mas ele tem a medida do comprimento de um círculo, de uma circunferência, que é 2πr. E nós temos aí a altura lateral. A área da base aí, que é um círculo, é πr ao quadrado. Então, a área de um círculo é dado por πr ao quadrado. Como nós temos dois círculos iguais e idênticos, então a área dos dois representa 2πr ao quadrado. Para calcular o volume de um cilindro, nós fazemos o seguinte, calculamos a área da base é sempre um círculo, então é π vezes r ao quadrado. Lembrando que π é uma letra grega que tem um valor aproximado de 3,14. Então, ao substituir o valor de π é 3,14. Calcular a área da base, aí nós multiplicamos essa área da base vezes a altura do cilindro e nós teremos o volume desse cilindro. Você pode também já substituir a fórmula do círculo direto na área da base, πr ao quadrado. Como a base de um cilindro sempre vai ser um círculo, então sempre vai ser π vezes r ao quadrado vezes h. Ok? Muito bem, vamos fazer alguns exemplos para que a gente possa compreender, né, e saber resolver aí como encontrar o volume de um cilindro. Então, calcule o volume de um cilindro de altura 5 centímetros e diâmetro de base igual a 8 centímetros. Então, ele já deu a altura desse cilindro, que é 5 centímetros, e deu o diâmetro. Presta atenção, o diâmetro ele é o dobro do raio. Então, se o diâmetro é 8, o raio vai ser 4. Então, vamos calcular? Muito bem. Calculando aí a área da base, π vezes r ao quadrado, que é a área do círculo. Então, substituindo aí, π é 3,14, né? E o raio é a metade do diâmetro. Como o diâmetro é 8, então é 4. 4 ao quadrado. Então, nós temos aí que a área da base é 3,14 vezes 4 ao quadrado, que é 16. E multiplicando 3,14 por 16, nós temos a área da base de 50,24 centímetros quadrados. Se é a área da base aí está falando de área, então é a medida ao quadrado, 50,24 centímetros quadrados. Então, para calcular agora o volume, é só pegar a área da base vezes a altura. Observe que para calcular a formulazinha, para calcular o volume do cilindro e do prisma, é a mesma, a área da base vezes a altura. Só tem que no prisma, né, as suas bases não são circulares. E no cilindro, suas bases são circulares. A base será sempre a mesma figura, sempre um círculo. Então, ó, substituindo aí, a área da base que nós já calculamos é 50,24 vezes a sua altura, né, que é 5, que foi dado no problema. Nós teremos aí um volume de 251,2 centímetros cúbicos, porque o volume é sempre ao cubo, não esquece. Muito bem, vamos a mais um probleminha. Exemplo 2. Determine a área e o volume de um cilindro que possui raio da base medindo 5 centímetros e a altura medindo 6 centímetros. Então veja que é que determina a área e o volume de um cilindro que possui uma base, né, medindo 5 centímetros e a altura medindo 6 centímetros. Então, vamos lá. O volume, então, é π
vezes R ao quadrado vezes H. Veja que aí nós já colocamos, né, a área do círculo diretamente dentro da fórmula, que é a área da base vezes a altura. Quem é a área da base é um círculo, que é πr ao quadrado. Então, π vezes 5 ao quadrado, porque é o raio que foi dado aí, que é 5, né, ao quadrado, vezes a sua altura, que é 6. Multiplicando aí, ó, 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 25, vezes 6. Se multiplicarmos aí o 25 por 6, 25 vezes π vai dar 25π, né, vezes 6, que vai dar aí 150π centímetros cúbicos. Ou 150 vezes 3,14, porque o π é 3,14, nós temos 471 centímetros cúbicos. Por que essas duas formas? Porque em algum caso pode pedir a resposta em π, a outra pode pedir, né, já substituindo o valor de π por 3,14. Então a resposta pode ser 150 π centímetros cúbicos ou 471 centímetros cúbicos ao multiplicar pelo valor de π 3,14. Muito bem, iremos agora para o nosso terceiro exemplo, para a gente finalizar a nossa aula de hoje, ok? Deseja-se construir um tanque no formato cilíndrico com volume de aproximadamente 250 metros cúbicos. A altura igual a 9 metros determina a medida aproximada do raio da base. Veja que não está querendo o volume já foi dado, né? A altura nós já temos, quer encontrar o raio da base desse cilindro. Então, pegamos aí a fórmula do volume, que é área da base vezes a altura. Como a área da base é um círculo, né, e o círculo, a área é πr ao quadrado, já substituímos na fórmula vezes a altura. Então, o volume foi dado, que é 250, então V é 250, que é igual a π, que é 3,14, vezes o raio ao quadrado, que eu não sei quem é, vezes 9, que é a altura. Então, nós temos aí 250 é igual, multiplicando 3,14 vezes o raio ao quadrado, dá 3,14 raio ao quadrado. Vezes 9, fica 28,26 raio ao quadrado. Então, o raio ao quadrado, que está aí multiplicando, vai passar dividindo aí o valor que está perto do raio, que é o 28,26, vai dividir o 250. Então, raio ao quadrado é igual a 250 dividido por 28,26. Raio ao quadrado é igual a 8,84. Mas esse não é o valor que nós queremos, porque não queremos raio ao quadrado, queremos o valor do raio. Então, tem duas formas de fazer aí. Nós podemos passar o quadradozinho, né, que está como potência para o outro lado, como raiz, ou podemos aí, né, colocar raiz em ambos os membros, em ambos os lados da igualdade e fazer aí um cancelamento aí dessa potência, né? Então colocamos aí raiz de r ao quadrado é igual a raiz de 8,84. Então a raiz do r ao quadrado vai cancelar com o 2, vai ficar só o r, né? Raio é igual. E a raiz de 8,84 é 2,9, né, metro, porque nesse caso a medida que foi dada foi em metros. Ok? Muito bem, aproximadamente. Esse é o raio do nosso cilindro, né, que foi citado nesse problema. Muito bem, se você gostou aí da aula, não esquece de deixar aí o seu like, o seu joinha. Né? Se você não se inscreveu ainda no canal Aulas e Contos de Lenços, se inscreva, ok? E até a nossa próxima aula. Tchau!